Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como ajustar os pincéis no Illustrator. Bom galera, aqui no Illustrator é muito simples que você ajuste os pincéis, que é essa variação aqui, certo? Os brushes. Para que a gente chegue nesta janelinha, basta a gente vir aqui na opção Window e em Brushes, que está logo aqui, ou você pode apertar aí o F5 do seu teclado, beleza? Feito isso, o que a gente consegue? Se você vir aqui na opção de Paintbrush, ou seja, de pintar, né? A gente vai poder, como você tá vendo aí, utilizar o brush que a gente selecionar aqui. Antes disso, uma coisa que eu já falei, um vídeo sobre isso, que é a questão de suavizar ou não o pincel, certo? Se a gente der dois cliques aqui no pincel, a gente pode suavizar a linha ou deixar a linha mais acurada, ou seja, mais precisa. Aqui são outras opções para preencher e tal, pincel, que no caso a gente não precisa falar muito sobre isso agora, certo? Então eu vou dar OK, e agora como você pode ver, a nossa linha vai ser um pouco mais precisa e o Illustrator vai diminuir a correção de pontos como esse daqui que vocês estão vendo, né? Que eu tô dando uma selecionada aqui agora, você vai ver que a linha fica com esses recortes, enquanto que se tiver totalmente no smooth, aquele tipo de coisa dificilmente vai acontecer, porque ele vai suavizar o máximo possível. Então aqui a gente consegue ver aí a diferença, tá bom? E aí vai de você ajustar, dependendo do trabalho que você tá fazendo, como que vai ser melhor ou não, beleza? Mas isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Deixa eu só tirar o fundo aqui para facilitar pra gente. Beleza, então agora o que acontece? Vamos criar um novo pincel, certo? Eu vou vir aqui, vou clicar no mais, como vocês podem ver, abre essa janelinha com diversas opções. A gente tem a opção de caligrafia, né, de pincéis caligráficos, de Bristol, que seria de cerdas, e de pattern, que seria pra gente fazer aí formas que se repetem, beleza? No caso, hoje a gente vai falar sobre o de caligrafia. Vou dar OK no pincel e aqui, como você pode ver, a gente tem diversas opções para ajustar esse pincel, né? Como o ângulo, o círculo, né, dele, ou seja, o quão redondo vai ser esse pincel e, obviamente, o tamanho do pincel, beleza? Você tá vendo que aqui a gente também tem outras janelas com outras opções que a gente pode ajustar, por exemplo, para que fique totalmente dinâmico, ou seja, eu quero que o ângulo do meu pincel seja dinâmico, ou seja, ele vai mudar conforme o Illustrator quiser, ou de repente com a pressão da caneta, ou de repente com a rodinha, caso você tenha aquela coisinha de girar, você consegue ajustar por aqui, entre outras opções, beleza? No caso, o ângulo, no momento eu vou deixar ele fixo só para mostrar como é o pincel padrão aí, beleza? Opa, calma aí que eu selecionei ele bem pequenininho, deixa eu aumentar aqui o número de pontos, certo? Para que a gente tenha um tamanho decente para poder ver o pincel, beleza? Então agora esse daqui é o pincel padrão, certo? Como você pode ver, ele é só redondo, eu posso apertar ou não a caneta, não vai mudar nada, ele vai ficar sempre com a mesma dimensão, ou seja, o mesmo tamanho que está aqui, porque foi isso que a gente pediu para ele, beleza? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar dois cliques aqui e vou fazer a primeira coisa que muito provavelmente, se você tem uma mesa digitalizadora, você vai querer utilizar, que é vir aqui no tamanho e colocar por pressão, ou seja, agora a gente escolhe o quanto esse pincel vai variar conforme a pressão. Esse número vai ser sempre entre 0 e o número do tamanho que você colocar o seu pincel, beleza? Então vou dar OK aqui, sempre coloque para aplicar no stroke, né, para aplicar no contorno, e agora, como você pode ver, a gente já passa a poder fazer um pincel onde a gente começa bem fininho e conforme a gente vai dando pressão na mesa, ele vai ficando cada vez mais grosso. Então isso daqui serve para esse tipo de coisa aqui, certo? Caso você queira fazer algo nesse sentido, a gente consegue fazer porque a gente ajustou a pressão do pincel. Então conforme eu passo ele bem levinho, ele fica fino, mais grosso, ele fica mais grosso. Então beleza, essa é a primeira coisa que você pode modificar aí no seu pincel. Uma outra coisa é, vamos voltar esse daqui para o fixo e vamos colocar agora uma opção muito legal para quem quer fazer lettering, certo? Então vamos supor que eu vou deixar aqui, você pode ver fino, certo? E eu vou dar um pouquinho de ângulo agora aqui no nosso pincel e vou aumentar ele um pouco o tamanho para que a gente possa visualizar melhor. Então agora, caso você esteja aí, sei lá, trabalhando com caligrafia, você já consegue de repente ajustar, por quê?
o ângulo é fixo, ou seja, ele tá sempre assim, é como se você estivesse utilizando aí uma caneta caligráfica, certo? Então, de repente, se vier fazer um D aí no caso, né, não que eu seja muito bom fazendo caligrafia, mas vocês já podem ver que a gente consegue fazer esse tipo de variação, ou seja, se você quiser fazer um O que tenha um pedaço mais fino e um pedaço mais grosso, nesse caso aqui a gente já consegue fazer, e isso funciona muito bem para lettering, certo? Então deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho aqui, que 92 ficou muito grande, para mostrar fica mais difícil. Deixa eu colocar ele aqui menorzinho. Então se você tiver lá de repente fazendo o teu lettering, você já consegue aí fazer ele de uma forma que fique melhor e que você consiga fazer esse tipo de ajuste, beleza? Então aí, como você tá vendo, ó, a gente pode novamente ajustar o pincel dessa maneira. Obviamente que essa opção de angulação aqui que a gente selecionou, como eu falei para vocês, a gente também pode colocar com a pressão da caneta, e aí depende do ângulo que você tá utilizando, certo? Você vê que você pode colocar aqui uma variação muito grande ou uma variação menor, aí depende se a sua caneta tem ou não esta opção aí também, beleza? E galera, eu acredito que assim, tipo, de novo, aqui a mesma coisa, o roundness a gente também consegue ajustar, né, com a pressão, ou seja, eu posso deixar ela aqui no máximo, né, e aí ela vai me fazer esse ajuste conforme eu estiver utilizando aqui a caneta, certo? Ou seja, se eu passar ele bem pouquinho, ou se eu passar mais forte, mas como eu falei para vocês, isso depende do tipo de caneta também, beleza? Bom, galera, eu acho que é isso, certo? Assim, ó, deixa eu tentar colocar essa opção aqui, olha lá, como vocês podem ver, agora ele ajustou, né, o ângulo do roundness conforme a força que você passa ou não a caneta, beleza? E aí você consegue fazer aí os seus ajustes para que você possa tanto de repente fazer um lettering ou de repente fazer uma ilustração aí. Isso é uma coisa muito legal para quem tá aprendendo Illustrator, tem aí uma caneta ou até mesmo queira utilizar no mouse, né? Você pode fazer essa mesma coisa utilizando o mouse, obviamente que aí não funciona a questão da pressão, beleza? Bom, galera, era isso que eu queria falar hoje. É um vídeo um pouco mais técnico, um pouco mais chatinho no quesito de que é uma coisa muito específica para quem trabalha com isso, mas que pode te ajudar muito aí caso você esteja aprendendo o software. Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, como sempre, clica no gostei, se inscreve no canal, comenta embaixo sua dúvida ou sugestão. Se quiser ajudar o canal, existem os links na descrição de produtos que eu indico para vocês, o Apoia-se e o Pix, que também está aí na descrição. Então é isso, até o próximo vídeo, falou, valeu, tchau, tchau!